Olá! Nessa aula vamos ver como uma célula é formada, quer dizer, de que estruturas nós precisamos para montar uma célula. Primeira coisa que nós precisamos saber é que há dois tipos de célula na natureza, as células procarióticas e as células eucarióticas. Cário significa núcleo, pró, primitivo. Então as células procarióticas são aquelas com núcleo primitivo, enquanto as células eucarióticas, eu verdadeiro, são as que têm núcleo verdadeiro. As células procarióticas são as células encontradas nas bactérias. Cianobactérias também são bactérias aquáticas, né, que têm o mesmo tipo de célula. As células eucarióticas são encontradas em todos os demais seres vivos, animais, vegetais, as algas unicelulares, os protozoários e os fungos. Portanto, esses são os dois tipos de células de todos os seres vivos. Vamos conhecê-las. A célula da bactéria ela é mais simples do que a célula eucariótica. Ela apresenta aqui 4 estruturas que nós chamamos de estruturas mínimas da célula. Essas estruturas são membrana plasmática, que recobre a célula como um todo, que nós estamos vendo aqui em verde. Ela tem citoplasma, que é o líquido que fica dentro da célula, formado por água, sais minerais e proteínas, e no qual estão mergulhados as organelas, as estruturas celulares. Tem os ribossomos, que são responsáveis por produzir as proteínas da célula, tanto proteínas estruturais que vão construir partes da célula, quanto as enzimas que vão acelerar as reações químicas do metabolismo dela. E quem comandará todas essas reações químicas é a cromatina, o DNA da célula, que aqui fica solto, como podemos observar, não está envolvido por uma membrana, está solto no citoplasma. Além de comandar as reações químicas, a cromatina também tem a função de transmitir características genéticas. Nós podemos observar que a bactéria ainda tem parede celular ou membrana esquelética. Essa é uma estrutura que existe em todas as bactérias, mas não necessariamente em outras células de outros seres vivos. Tá? Algumas também apresentam cápsula, mas isso não é uma regra. A membrana esquelética, sim. Vamos às funções das estruturas mínimas das células. A membrana plasmática, ela separa o meio interno do meio externo da célula e nós vemos que ela tem uma permeabilidade seletiva, isto é, ela controla a entrada e saída de substâncias. O hialoplasma é o líquido que tem dentro da célula, no qual ocorrem as reações químicas. E você pode pensar, mas espera aí, não era citoplasma? Então, há uma pequena diferença. Quando nós nos referimos apenas ao líquido, nós chamamos de hialoplasma. O que é o citoplasma? É o líquido hialoplasma mais as organelas que existem dentro da célula. Tudo que tem dentro da célula, mergulhado no hialoplasma, juntos formam o citoplasma. Além disso, nós temos a cromatina, que é o DNA, que controla o metabolismo, as reações químicas que ocorrem no citoplasma e transmitem características genéticas. E os ribossomos, que vão sintetizar proteínas. Vamos para a célula eucariótica agora. A célula eucariótica tem as estruturas mínimas das células, né? Citoplasma, a membrana plasmática, os ribossomos, que existem tanto livres quanto presos no retículo endoplasmático, e o DNA, a cromatina. O mais importante agora é nós percebermos que essa célula ela apresenta um núcleo, que é essa estrutura central aqui. O que vem a ser o núcleo? O núcleo ele vai envolver a cromatina. Ele é formado pela própria cromatina, que agora não está solto no citoplasma, pelo nucleolo e pela carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo, né? O DNA. Essas estruturas juntas formam o que nós chamamos de núcleo. Na célula eucariótica é comum haver um núcleo só, mas em alguns casos há mais de um núcleo, como nas células do músculo esquelético do nosso corpo. As outras organelas importantes que nós temos aqui, que não aparecem na célula procariótica, são organelas formadas por membranas, como você pode observar aqui no desenho, começando pelo retículo endoplasmático granular. Ele tem esse nome porque ele apresenta essas pequenas bolinhas mais clarinhas que são os ribossomos aderidos a ele. Enquanto uma outra parte do retículo não apresenta os ribossomos, é o retículo endoplasmático não granular.
Os retículos, eles são membranas que formam canais dentro da célula e têm como função básica transportar substâncias e armazenar algumas delas. O retículo endoplasmático granular, por ter ribossomos, também sintetiza proteínas, enquanto o liso sintetiza lipídios e é um local de desintoxicação, ou seja, é um local de degradação de substâncias tóxicas na célula. Uma outra estrutura que existe em toda a célula eucariótica é o complexo golgiense, também formados por membranas, só que essas membranas elas são sacos achatados mais organizados do que os do retículo, como você pode notar. Ele armazena substâncias normalmente recebidas dos retículos e depois secreta, manda para fora da célula. Para tudo isso acontecer é necessário ter energia e as mitocôndrias são as responsáveis por gerar energia para as células funcionarem. O lisossomo é uma estrutura que aparece tanto em células animais quanto em células vegetais, tem função de digestão, mas são mais estudados, nós estudaremos melhor nas células animais. E por fim nós temos aqui os centríolos. Eles participam da divisão celular e ainda formam cílios e flagelos, como veremos depois. Bem, resumindo, temos o seguinte: diferenças entre células procarióticas e eucarióticas podem ser dadas tanto pela presença ou ausência do núcleo, quanto estruturas existentes no citoplasma. Então, para começar, uma célula procariótica não tem carioteca, não tem a membrana que envolve o material genético, ele está espalhado no citoplasma. Enquanto a célula eucariótica apresenta carioteca, o material genético está envolvido por ela dentro de uma estrutura chamada núcleo. O citoplasma das células procarióticas não apresenta organelas membranosas. O que vem a ser as organelas membranosas? Essas que nós tínhamos visto aqui, formadas por membranas, o retículo endoplasmático, a própria carioteca, as mitocôndrias, o complexo golgiense, todos eles são organelas formadas por membranas, até o lisossomo, que tem uma membrana que envolve as enzimas que ele mantém. Tá? Então, não há organelas membranosas na célula procariótica, ao passo que nas células eucarióticas essas organelas estão presentes. Ainda em relação ao citoplasma, há mais uma diferença. Existe uma estrutura chamada citoesqueleto que está ausente, não há nas células procarióticas, mas está presente nas células eucarióticas. O citoesqueleto ele é formado por vários tubos e fibras proteicas que estão representadas aqui por esses fios verdes e alaranjados, vermelhos, de cada uma dessas células vista ao microscópio. O citoesqueleto tem função de movimentação de estruturas internas na célula, movimentação da célula no ambiente, como no caso de uma célula que faça isso, adesão entre células, dar forma à célula. Ficamos por aqui.